Assim como você está, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Deus, te agradeço, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui em tua presença para estudar a tua palavra. Que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo e que tenhamos entendimento sobre a sua mensagem. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olá, que todos sejam muito bem-vindos a mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. O tema estudado nessa semana foi a vida na nova aliança. E essa semana também a gente já está encerrando o segundo trimestre de 2021. Então eu convido já os irmãos a adquirirem a lição do terceiro trimestre, se é que você já não tem em mãos, para a gente poder estudar um novo tema. Descansando em Cristo. Esse é o tema da lição do terceiro trimestre, que está começando logo já nesse sábado. Então vamos lá, dar uma olhada na lição, no que foi estudado durante a semana. O tema dessa semana traz o seguinte verso áureo: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em qual contexto que Deus quis dizer isso para nós? A vida na nova aliança, para nós, começa a partir do momento que a gente nasce, quando nossos pais nos ensinam nos ensinam sobre a vida de Jesus. O povo de antigamente, eles tinham a nova aliança esperando pelo Messias, então era um contexto diferente. A gente já nasce sabendo que Jesus existe, Jesus existiu e existe até hoje. Porém, também existem alguns contextos diferentes aqui. Por exemplo, uma pessoa que nasce num lar cristão e uma pessoa que depois é batizada e se entrega a Jesus. Então são dois contextos diferentes aí que a gente estudou durante essa semana. Então é legal a gente fazer essa observação. A gente viu também por que devemos sentir alegria. Com base em que podemos reivindicar essa promessa? Porque a aliança deve nos libertar do fardo da culpa e o que significa ter um novo coração. Pois bem, o que significa ter alegria? João, no livro de 1 João, no capítulo 1, diz o seguinte: Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Como assim nossa alegria seja completa? Muitas vezes nós somos instruídos a viver sem ser levados pelos nossos sentimentos. Ou seja, o nosso coração é enganoso, como diz em Jeremias no capítulo 17. No capítulo 17 de Jeremias diz que nosso coração é enganoso. Então a gente não tem que levar em consideração, a gente não deve ser levado pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. Mas em qual contexto? No contexto é o seguinte: vamos supor que uma moça, se apaixone por um rapaz. Só que esse rapaz é uma pessoa totalmente mau caráter, preguiçosa, não respeita os pais, bate na mãe, para ser um pouco mais trágico. Então, e ela se apaixonou. Não está certo. Não é o que Deus quer para a vida dessa moça. Então, ela não deve ser levada pelos sentimentos. Os sentimentos são importantes, sim. A gente não tem como negar os nossos sentimentos porque nós somos humanos. Então, por exemplo, a gente precisa entender quais são os nossos sentimentos e ter uma certa dose de bom senso, né? De ter uma certa dose de racionalidade para saber se isso é vontade de Deus ou não. Em qual contexto que João quis dizer isso? Que a gente tem que ter uma vida com alegria, porque Jesus
tirou nossos pecados. Ele morreu por nós para pagar pelos nossos pecados. Esse é o contexto. E a gente deve viver em alegria justamente por quê? Porque nós levamos a esperança no nosso coração. A esperança de um dia Jesus voltar para nos resgatar. Essa é a nossa maior motivação. Isso deve ser a maior alegria do cristão, a maior felicidade. O objetivo nosso é justamente isso, alcançar a vida eterna. Mas não é a questão, não é só alcançar a vida eterna, fazer tudo certo que a gente vai viver eternamente. É muito mais que isso. Leva em consideração também o amor que nós temos por Deus. Vou dar um outro exemplo aqui. A gente tem que ser alegre, então. Quer dizer que está errado a gente sofrer pela perda de um ente querido? Não, pelo contrário. É muito doloroso isso. Deus também, ele sente tristeza nesse momento que você está passando por uma perda dessa magnitude. Mesmo coisas menores, Deus se importa com você. A gente tem que entender o porquê que a gente sente isso. Mas a nossa maior esperança é justamente essa. Poder reencontrar com esse ente querido na vida eterna, quando Jesus voltar. Isso é motivo de alegria. Eu, por exemplo, para ter uma ideia mais clara sobre isso aí, foi assim. Eu me motivei muito depois que eu conheci a verdade bíblica, justamente porque a nossa história não acaba aqui. A gente não vai morrer simplesmente e pronto, acabou por aí. A nossa história continua e continua eternamente. E assim, todos nós, nesse exemplo que eu falei agora, eu, por exemplo, eu me motivei muito mais sabendo que eu vou encontrar os entes queridos lá no céu. Pois bem, livres da culpa. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso aqui é o seguinte: muitas vezes a gente comete erros. Na nossa vida a gente comete muitos erros. E muitas vezes esses erros nos consomem. A culpa por esses erros nos consomem. Mas como é que consome? Toda vez que a gente peca, vem ali o acusador te apontar o dedo, falar assim: você errou, você não é digno das promessas de Cristo. E o que a gente deve fazer então? Responder justamente com a palavra, igual Jesus fez quando ele foi tentado no deserto. Satanás ia lá e tentava de toda forma para que Jesus se curvasse a ele, Jesus o adorasse. Porém, contudo, Jesus não cedeu. Em todos os momentos, Jesus, a cada ataque do inimigo, Jesus respondia com uma passagem bíblica. E é assim que nós devemos fazer. A cada ataque do inimigo, nós devemos responder com a palavra de Deus. Da mesma forma, portanto, agora nenhuma condenação há. Não tem mais condenação, porque Jesus já pagou pelo meu pecado. E como é que a gente se convence disso? Existem várias e várias justificativas para que a gente possa se sentir livre dessa culpa que muitas vezes a gente carrega. Ou seja, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, é Jesus falando no Evangelho de João. Ou seja, Jesus está afirmando que quem ouve a minha palavra e crê
em Deus, naquele que me enviou, não entrará em condenação. Então, se a gente acredita em Deus, se a gente confia em Deus, a gente não vai entrar em condenação. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Aqui é o seguinte, você pode ler e falar assim, mas será mesmo que Jesus vai me perdoar? O mesmo Jesus que está prometendo isso para você, que você não entrará em condenação, é aquele mesmo Jesus que morreu na cruz do Calvário. Ou seja, ele não está brincando, ele morreu. E muitas vezes assim a gente pode pensar assim, mas é fácil, ele ressuscitou depois. Mas me diz uma coisa, se você for ressuscitado depois, com essa esperança de salvação, você teria coragem de morrer por alguém? Com certeza não, somente Deus. E Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ele tomou o nosso pecado em seus ombros e levou até a cruz. Ou seja, ele não pagou com dinheiro. Não é porque ele é rico, então ele vai lá e paga pelo nosso pecado. Não é. Ele foi lá e simplesmente ele morreu. Ele se sacrificou. Porque ele não tinha pecado. Imagina só, ele não tinha pecado nenhum. Ele era perfeito. Ele é perfeito, né? Vamos dizer, estou falando no contexto em que ele foi morto. Então a gente tem que levar em consciência isso. Deus te prometeu que você não será condenado, desde que você creia, desde que você confie e desde que você aceite a graça que Jesus te oferece. Bom, a nova aliança é o novo coração. Aqui é o seguinte, e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, aqui a gente já aprendeu nas lições desse trimestre que Deus coloca a lei no nosso coração. Ele escreve a lei no nosso coração. A gente leva a lei de Deus, os 10 mandamentos no nosso coração. E além disso, Cristo habita no coração de cada um de nós. Ou seja, então, a gente ganha na nova aliança, a partir do momento que a gente faz essa aliança com Jesus, a gente aceita a graça de Jesus, ele habita dentro de nós. Então fica tudo mais fácil. A gente tem um coração renovado. E por que a gente tem que ter esse coração renovado? Porque o nosso coração, ele é pecaminoso. É um coração corrupto em todos os sentidos. Então Deus vai lá e ele escreve a lei no nosso coração e ele habita dentro de nós. E a vida eterna? Bom, Jesus declarou, eu sou a ressurreição, a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ou seja, a gente tem essa questão da vida eterna. Ninguém sabe como vai ser. Mas só pelo fato de você não passar pela segunda morte, ou seja, não ser morto eternamente e nunca mais saber de consciência nenhuma, ser totalmente destruído, isso já é um grande motivo para que a gente aceite Jesus. Ou seja, quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte.
Então, como a gente já estudou em algumas outras lições, a gente tem ali duas mortes a princípio. A primeira morte é que a gente acontece naturalmente, a gente vai lá e morre. Então Jesus vem e nos ressuscita. E a gente vai morrer de novo? Não, a gente vai viver eternamente. Se a gente ressuscitar quando Jesus voltar. O que acontece então? A gente vai aos céus, passa 1000 anos e depois nós voltamos com a cidade santa. Então Jesus ressuscita todos os ímpios. E assim esses ímpios serão destruídos no lago de fogo, juntamente com o inimigo. Então, ou seja, então o pecado já não vai mais existir, eternamente. Essa é a segunda morte. Ou seja, a pessoa, o ímpio, morreu agora, vamos supor. E depois Jesus voltou e esse mesmo ímpio vai ser ressuscitado e vai morrer de novo. Então ele vai passar por duas mortes. Tá certo? Então essa é a promessa de Deus. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Ou seja, isso também é promessa isso é promessa de Deus. A gente vai ser sacerdote lá no céu durante 1000 anos. A gente vai estar vendo todas as coisas. Deus não precisa prestar contas para nós, mas Jesus vai fazer questão de mostrar tudo que se passou na nossa vida e vai falar por que fulano ou ciclano não estão naquele céu. Poxa, mas aquele fulano era tão bom, mas a gente não consegue ver as pessoas pelo lado de fora, pelo lado de dentro. Quem consegue ler os corações de cada um de nós? Somente Jesus. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ou seja, é o que a gente estava falando, né? Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então essa é a segunda morte que os ímpios irão passar, correto? Na quinta, a nova aliança é a missão. Todos nós temos essa missão de evangelizar, levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Ou seja, Jesus está conosco até o fim dos nossos tempos. Então a gente tem que acelerar isso, a gente tem que pregar o Evangelho a todas as pessoas, contar as boas novas às pessoas, para que mais pessoas deixem essa vida de pecado e façam aliança com Deus, para que nós possamos todos viver eternamente. É isso que Deus quer para nós. Deus não quer mais que a gente viva nesse mundo de pecado. Ele só está esperando a nossa entrega. A entrega de fulano, de ciclano. Ele quer todos os seus filhos ao teu lado. E enquanto houver uma ovelha perdida, Deus está esperando justamente por essa ovelha, que ela se entregue justamente
a Ele. Ou seja, aceite a graça de Jesus, para que Jesus retorne logo a essa terra para nos buscar. E na sexta-feira, aqui um texto de Ellen White que diz o seguinte: o Santo Filho de Deus não tinha dores nem pecados seus para levar. Ele levou as dores dos outros, pois sobre ele foi lançada a iniquidade de todos nós, mediante a compaixão divina. Ele se ligou ao homem e, como representante da humanidade, submeteu-se a ser tratado como transgressor. Ele vislumbrou o abismo da desgraça instaurado pelos nossos pecados e se propôs a transpor o abismo que separava o homem de Deus. Então Jesus foi um elo de ligação nossa, o elo de ligação do homem com Deus, porque sempre foi assim, desde o princípio. Deus tentava resgatar o homem e o homem fugia. O homem ia para o lado do pecado, escolhia o lado ruim, né, vamos dizer assim. E justamente Jesus veio para fazer esse elo, essa ligação nossa com Deus novamente. E essa oportunidade a gente não pode perder. O dia da nossa entrega não é amanhã, não é daqui a um mês, é hoje, é agora, é nesse momento que a gente deve se entregar a Deus. Por isso, vamos mais uma vez orar a Deus. Querido Deus, te agradecemos, Senhor, mais uma vez, por poder estudar a Tua Palavra. Que o Senhor derrame sobre todos nós o Espírito Santo e que cada vez mais possamos levar o Evangelho às pessoas que ainda não conhecem, Senhor, e que cada vez mais possamos assim abreviar a volta de Jesus. Querido Deus, que nós possamos ter um sábado em Tua presença. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Por tudo isso, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E se você gostou desse vídeo, curta, dê um like ali, ative o sininho, compartilhe e nos ajude a levar essa mensagem, pregar o Evangelho às pessoas que ainda não conhecem. Que vocês todos estejam com Deus, que tenham um ótimo e feliz sábado e que nós possamos nos ver na próxima semana. Um grande abraço a todos vocês.